Uh. Então vamos lá. Eu decidi fazer realmente um vídeo pra mim, tá ligado? Esse vídeo é pra mim. Talvez ele sirva pra alguém, talvez ele sirva pra você que tá aí assistindo, mas vai ser o vídeo onde eu realmente vou fazer uma breve retrospectiva da minha vida. Eu vou expor os meus fracassos, tá ligado? Porque eu quero sentir como como se não tivesse nada de errado comigo, tá ligado? Eu sei que não tem. Eu sei que fracasso ou sucesso são relativos e tal. E aos olhos, ou se for comparar com algumas pessoas, eu tenho muito sucesso. E se for comparar com outras, eu também tenho muito fracasso. E por aí vai. Você é a mesma coisa, com certeza. Talvez você entenda isso também. E por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero entender, não só entender, mas também mostrar para o mundo um exemplo de um ser humano, tá ligado? Um ser humano real, um ser humano que tem falhas, que tem qualidades também, que passou por muitas coisas que me trouxeram até aqui, que não é exatamente onde eu queria estar, mas são bagagens que eu posso utilizar para chegar onde eu realmente quero chegar, entende? Eu acredito que muita gente esteja passando por isso também. E eu quero trazer essa conversa sincera. Eu não quero ser uma pessoa que parece ser perfeita. Não que eu pareça, mas eu não quero. Não é esse lado que eu quero mostrar na internet, só o lado da pessoa que fala algumas coisas, que tenta trazer reflexões, que tenta trazer alguns ensinamentos que eu aprendi com a vida e com meus estudos e tudo mais. Mas eu quero realmente ser essa pessoa mais transparente. Eu quero ser um humano que se conecta com outros humanos, que são falhos, que também são assertivos, que possuem essa característica, essa habilidade de realmente investigar a própria consciência, a própria existência e aprender com isso, não negar essas coisas, não negar o lado que a gente talvez não aceite tão bem, sabe? E é isso. Eu vou fazer 30 anos esse ano e, como eu falei, eu que já queria estar muito mais à frente do que eu imaginava, eu me via, né? Mais novo eu me via muito mais, cara. E não foi o que aconteceu. E tudo bem, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E se aconteceu de tal forma é porque, de certa forma, também eu plantei isso. Isso é algo que a gente tem que entender e aceitar. E não só aceitar, né? Na verdade, a gente tem que admitir para nós mesmos e, a partir disso, aceitar. E, a partir disso, fazer algo a respeito também, claro. Que é o que eu busco nesse canal. E é isso. Eu sou uma pessoa que vai fazer 30 anos esse ano. E esse vídeo aqui não é pra ser algo negativo, tá, gente? É pra ser algo construtivo pra todos nós. E eu tô meio fungando aqui porque eu tô com uma alergia. Mas vamos lá. Eu vou fazer 30 anos esse ano e eu quero fazer uma breve retrospectiva de algumas coisas que eu fiz. E talvez eu até coloque elas aí na tela durante essa conversa. Que vai ser uma conversa isso aqui, vai ser uma conversa descontraída, eu vou me perder e vou me reencontrar de novo nos assuntos e é isso, tá bom? Isso é uma conversa humana. Isso aqui não é, sei lá, um filme, isso aqui não tem roteiro, não tem planejamento. Obviamente vai ter um mínimo planejamento, mas não tem um roteiro específico que eu vou seguir. Beleza? Então vamos lá. Um dos aspectos da minha vida que talvez eu nunca tenha realmente falado sobre ele foi
o incidente que eu tive um acidente de moto, e não foi um acidente simples. Foi um acidente e vai aparecer na tela aí provavelmente na edição eu devo colocar algumas coisas aí, que talvez até impressione alguns, mas foi um acidente que era para eu ter morrido. Na verdade, esse período eu fui para dar uma contextualizada, eu tive minha primeira moto com acho que 19 ou 20 anos, e eu era irresponsável, muito irresponsável, sim, eu tenho que admitir isso. Eu era um jovem, um garoto, hã, poxa, eu sempre gostei de Velozes e Furiosos, Need for Speed, GTA, tá ligado? Então eu gostava de pegar os veículos e moer mesmo. Então quando eu tive a minha moto, eu tive a oportunidade de jogar esse game da vida real, não foi diferente, né. E um garoto sem experiência nenhuma, hã, deu muita merda, eu perdi a moto em 1 ano, não vou ficar me delongando muito, senão vai ficar muito longo. Eu perdi a moto em 1 ano, nesse 1 ano eu tive uns 4 acidentes, e o último foi o pior de todos. Hã, o universo, sei lá, parece que ele me tirou daquilo, sabe, porque senão eu realmente ia morrer. Então nesse último acidente ele eu destruí a moto, ele não, eu. Destruí a moto inteira e eu não me destruí, cara, não sei como, eu machuquei a mão e um pouco do rosto por conta da pressão do capacete, mas eu não quebrei nada e eu bati a 70 km/h num carro que basicamente estava parado, e era um SUV, ou seja, um carro alto, então basicamente era uma parede de metal e vidro. E eu, como pode ser visto aí no vídeo, você já deve ter visto ou vai ver aí, foi isso que aconteceu. E eu não morri, eu não quebrei nada, não aconteceu nada comigo. A única coisa que aconteceu foi o psicológico, que ficou bem abalado, porque eu perdi minha moto e aí além disso eu tive que pagar todo ali o conserto, porque, eh, bom, eu tinha seguro, mas eu tinha um canal no YouTube, eu fazia vídeos para o YouTube com essa moto e tal, nos meus rolês, e eu gravava os vídeos. Foi minha primeira experiência como criador de conteúdo, com criação de conteúdo, e nessa época era muito viralizado esse tipo de conteúdo, e eu estava começando a fazer, e bom, eu gravava os conteúdos e eu era muito responsável e muito imaturo também. Então eu acabei postando esse vídeo na internet, e eu acabei perdendo o seguro que eu pagava, então eu tive que consertar, eu perdi o seguro, eu pagava o seguro, eu perdi o seguro, e eu tive que pagar todo o conserto do carro, e eu paguei todo o conserto do carro que eu destruí, basicamente, a traseira do carro. Sim, eu atrasei a vida de uma pessoa, mas eu me responsabilizei pelos meus atos e eu paguei por todo o conserto do carro, que deu por volta de uns 6, 7 mil reais. Eu paguei tudo, muito rápido também. Eu não sei como até hoje que eu fiz isso. E, enfim, tudo que eu devia eu paguei. Eu, inclusive, fui processado pelo Estado. Eu paguei o que eu devia pagar, tanto em relação monetária quanto a prestações de contas e tudo mais. Fiz tudo isso. Então, enfim, eu fiz merda, mas eu saí de cabeça erguida. E essa foi uma das primeiras frustrações, vamos dizer assim. Talvez não fosse o caminho também. Hoje eu entendo isso. Na época eu fiquei muito frustrado, muito abalado psicologicamente. E eu tive que entender isso tudo sozinho, basicamente. Que demorou alguns anos para eu integrar toda essa experiência dentro de mim, mas o que eu entendo hoje é que não era para ser aquilo, basicamente não era para ser aquilo. Era algo que eu estava forçando, porque eu já tinha tido alguns acidentes e tal. E eu estava forçando aquilo, então eu vi como se o universo estivesse me tirando daquilo, até porque eu não morri, não aconteceu nada comigo, isso é algo que eu me questiono muito, sabe. Muitas pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, eu já ouvi muito relato disso, que a pessoa tá andando de moto, por exemplo, e cai, sei lá, a moto praticamente parada, eu já ouvi gente falando que tal pessoa estava com a moto parada, assim, a moto
pesou para um lado, ela não conseguiu segurar, a moto caiu na perna dela e regaçou tudo, quebrou, amputou, sabe. Enfim, exemplo básico, mas que uma pessoa me contou, não sei se é real, mas eu sei que existe muita coisa louca por aí. Às vezes a pessoa escorrega no banheiro e vai de F. Então, eu tô falando isso porque isso é algo que eu me questionei muito durante a minha vida. Por que que, sei lá, Deus, o universo permitiu que eu continuasse aqui, sabe? Por que que eu não fui embora? Por que que eu continuei aqui? Enfim, hoje eu entendo que realmente não era o meu caminho aquele. E é isso. Em relação a essa parte da minha vida, eu acredito que seja isso. Depois disso eu comprei moto também, tentei gravar uns videozinhos, mas eu já não estava mais na onda, então eu segui minha vida. E a minha próxima experiência foi com marketing digital, porque nessa época da moto eu trabalhava como CLT, eu trabalhava em shopping, e depois eu depois que eu perdi a moto, eu já não estava trabalhando mais. E nesse tempo, depois que eu comecei a me recuperar, eu comecei a encontrar formas de ganhar dinheiro por conta própria, através da internet. Que foi no boom do marketing digital. Eu peguei meio que. Eu não peguei o início, mas eu peguei o, a subida. A subida do marketing digital. Hoje já está bem manchado aí, né? Por bons motivos. Mas eu peguei esse boom. Então foi uma época que eu aproveitei muito. Eu ganhei muito dinheiro. Eu tive 2 negócios no marketing digital, 2 negócios diferentes e pessoais meus, que foi o primeiro, que foi onde eu aprendi a base, comecei a ter um sucesso bem legal, estava ganhando dinheiro. Só que eu senti um vazio dentro de mim também, porque eu ganhava dinheiro, mas eu não tinha satisfação. Eu não entendia isso também. Eu achava que só dinheiro era o suficiente. Eu tendo dinheiro, eu ia conseguir todas as outras coisas. Mas eu fui percebendo isso aos poucos. Nessa época, nesse primeiro projeto que eu tive, eu fiquei nele mais ou menos 1 ano e meio, e eu já estava ganhando mais dinheiro do que eu ganhava como CLT, trabalhando de casa. E aí eu comecei a sentir esse vazio. Eu comecei a perceber que, tá, eu estava ganhando dinheiro, eu acreditava que eu estava ajudando algumas pessoas. E eu realmente recebi alguns relatos positivos, só que eu não me sentia realizado ainda, era como se eu estivesse fazendo algo que não era pra eu fazer. E eu percebi que eu estava fazendo só pelo dinheiro também, principalmente pelo dinheiro. O objetivo final era o dinheiro, e acabou que eu quebrei esse negócio, eu realmente quebrei ele. Nessa época eu trabalhava com, pra quem entende de marketing digital um pouco, né, eu trabalhava com tráfego orgânico, que basicamente eu usava o Instagram, então basicamente o que eu fazia, parecia um drone aqui, velho. Tô no meio do mato aqui, rapaziada, então vai aparecer uns drones biológicos aqui, uns besourão que parecem uns drones, cara. A asa dos bichos até assusta às vezes. É bem legal, mas enfim. Eu trabalhava com Instagram, então eu trabalhava no nicho, eu trabalhava com tráfego orgânico, ou seja, eu criava meu conteúdo no Instagram e com base nisso eu recebia pessoas. Pessoas consumiam meu conteúdo e a partir disso compravam meu produto. É isso, resumindo. No nicho que eu trabalhava, era uma das maiores páginas do Instagram. Na época, eu tinha uns. Eu consegui chegar a 500 mil seguidores. Eu não vou ter print desse marco que eu cheguei, mas eu tenho uns prints. Mas enfim, isso não vem ao caso também. Eu cheguei a 500 mil seguidores e eu quebrei essa página. Eu vendi ela por uns 10 mil reais na época também. Enfim, não preciso entrar em detalhes nisso. Mas a questão é que eu me sentia vazio e acabei quebrando esse nicho. E não foi porque eu queria. Simplesmente ele foi desmoronando. É literalmente aquela frase: você criar um castelo de areia no mar, ele vai desmoronar. Porque ele não tem base sólida. Foi o que aconteceu. Meu castelo de areia ele desmoronou. E eu não tinha
motivação para manter ele, porque a minha única motivação era o dinheiro, então era algo que ficava muito caro para mim. Eu percebi isso depois de alguns anos, na época eu não percebia. Mas se você entende o que eu tô falando, você vai perceber que quando você corre somente atrás do dinheiro, chega um ponto que esse dinheiro fica caro demais. Você pode estar ganhando muito dinheiro, mas a sua mente, a sua consciência, ela vai te acusar, cara. Ela vai te acusar. E você vai perceber que tá caro demais. Tá custando psicológico, tá custando saúde mental, tá custando muitos pensamentos que você não consegue entender porque você não quer entender, porque você quer focar no dinheiro. E aí eu quebrei esse nicho, eu quebrei esse negócio nesse nicho que eu tinha. E nessa época eu já tinha alguns contatos fortes também, através do marketing. Eu tinha um networking legal e surgiu uma outra oportunidade para mim de um outro projeto. Era um projeto onde essa pessoa ela estava criando esse projeto. Ela tinha descoberto esse nicho e tal, era um nicho que ninguém. Era um nicho bem pouco explorado na época. E ele apresentou para mim. E ele apresentou para mim porque eu tinha o que agregar para ele também, claro. Da mesma forma que ele ter apresentado para mim também agregou muito. E nesse nicho aí foi a mesma coisa. Eu me desenvolvi muito nele, muito mais do que no outro. Eu realmente cheguei a ganhar bastante dinheiro. E trabalhando com tráfego orgânico também, igual eu expliquei. E com algumas parcerias pagas, com outras páginas muito grandes também. E era um trabalho muito fácil. No início, obviamente, é difícil, mas depois que você construiu a base ali, é muito fácil manter. Era muito fácil. Basicamente, o que eu fazia o dia inteiro era atender no WhatsApp de casa, enquanto eu podia jogar um videogame, assistir um filme. Eu lembro que, inclusive, a minha primeira venda nesse nicho, eu tava assistindo alguma coisa, se eu não me engano. Eu tava assistindo alguma série que eu gostava. E a primeira venda saiu 11 horas da noite. Foi 11 horas da noite pelo WhatsApp. E aí, a partir disso, eu escalei o negócio. Então, eu ficava basicamente o dia inteiro no WhatsApp respondendo cliente, fazendo vendas e fazendo seja lá o que eu quisesse fazer, estudando em algum lugar fora de casa também, dando algum rolê de moto, coisa do tipo. Era uma grana fácil, depois de eu ter estabelecido ali uma base, e eu tava ganhando muito dinheiro. Só que mais uma vez, eu me encontrei na mesma posição do primeiro projeto com marketing digital, que foi essa percepção de eu estar fazendo algo vazio, sabe? Eu ganhava muito dinheiro, só que eu não estava preenchendo a minha alma. E quando eu digo preenchendo a minha alma, eu não falo só num sentido egoísta, individual, mas eu falo num sentido também coletivo, porque assim, vamos lá, eu criei esse canal porque eu quero ajudar pessoas. Eu não sei como, eu ainda não sei como eu vou fazer isso, mas eu quero fazer isso. Eu sinto que eu preciso fazer isso. Talvez eu tenha nascido para fazer isso. Talvez Deus, o universo, tenha tido misericórdia do meu corpo humano, da minha encarnação humana atual, naquele momento do acidente, porque ele tinha algum propósito para mim. E eu acredito que aqui na Terra a gente tem propósito. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro e gastar com bens materiais ou experiências individuais. Eu não acredito nisso. Eu acreditava. Eu acreditava porque foi o que o sistema me vendeu. Foi o que a sociedade me vendeu. Você tem que trabalhar, você tem que ter seu dinheiro para você se sustentar. E basicamente se sustentar no geral. É tanto o básico quanto o luxo. E eu acredito nisso. E foi para isso que eu criei esse canal. Eu não sei como que eu vou fazer isso. E é justamente por isso que isso aqui se trata de documentar o processo. Eu estou aprendendo, enquanto talvez vocês estejam aprendendo algo comigo também. E eu tenho muita coisa para falar, cara. Eu sou uma pessoa que estuda, sempre estudou desde cedo, vem estudando para entender a realidade no geral.
E eu entendi que para eu entender a realidade, para eu entender Deus, para eu me aproximar de Deus, primeiro eu precisava me entender. Entender a minha consciência, o meu psicológico, entender as minhas emoções, como eu funciono e tudo mais. Então eu tenho muita coisa para falar. Inclusive eu tô com alguns livros aqui que, bom, eu estou decodificando eles para entender, que é o nosso querido Bhagavad Gita. E também tô com o livro de Mirdá, que eu tô completamente apaixonado por esse livro. Pô, acabou de passar um drone aqui. Ô, é muito doido, velho. Daqui a pouco eu vou levar uma porrada na cara de um drone desses aí. Vai dar um acidente aqui. Eu tô apaixonado por esse livro, que é o livro de Mirdá. Cara, esse livro é incrível. Inclusive, ele tá todo marcado. E tudo isso aqui eu quero. Eu tô, eu tô trabalhando para eu sintetizar tudo. Não vou ter que mostrar isso aqui pra vocês, mano. Olha o meu marcador de páginas. Isso aqui é brabo. Não sei se dá pra ver ele mexendo. Nossa, isso aqui é lindo demais. Mas enfim, eu tô trabalhando para eu sintetizar em mim todo esse conhecimento. Então tem muita marcação aqui. Não sei se dá pra ver aí, ó. Aí. Enfim. Isso aqui é só para introduzir um pouco, tá? Tem os meus cadernos de anotações aqui também, com resumos e tal. Então, eu tenho muita coisa para ser dita aqui nesse canal. E é o que eu estou descobrindo. E esses livros aqui, e vários outros que eu tenho na minha estante lá em casa, eles me ajudaram e me ajudam até hoje, porque eu sempre volto neles, a entender bastante da minha consciência, do que eu sou e para que eu tô aqui, e me aproximar um pouco de Deus, do Criador, do todo. Eu não sou religioso, tá? Então, isso não será discutido aqui. Só que eu acredito num Criador. E se você também acredita num Criador, seja você católico, evangélico, muçulmano, para mim tanto faz. Mas se você acredita num Criador, a gente já tá conectado. Obviamente a gente tá conectado de qualquer forma, você acreditando ou não, eu acreditando ou não. Mas enfim, você entendeu. Se você acredita num Criador e também tá nessa busca, você já faz parte da minha tribo. E eu faço parte da sua tribo. E, enfim, eu estava falando do marketing digital, que aí eu parei porque eu me encontrei de novo nesse buraco, vamos dizer assim. Eu percebi que eu não tinha propósito nenhum naquilo, eu estava ganhando muito dinheiro, mas era só dinheiro. E chegou um momento, mais uma vez, que esse dinheiro se tornou caro demais para mim, sabe? Eu me sentia um completo inútil, porque eu ajudava as pessoas, mas não era aquele sentimento, cara, tipo, você pode fazer muito mais que isso. Você pode fazer muito mais. Você tá fazendo isso aí que você tá fazendo, tá? Não é ruim, né? É bom. Não é ruim. Poderia ser muito pior. Tem gente que faz coisas muito piores. Não, eu não quero dizer que eu fazia coisas ruins. Mas eu quero dizer no sentido de, tipo assim, pô, o que você tá fazendo comparado a gente? Tem gente que tá roubando, por exemplo. Pô, mano, se você tá fazendo algo honesto, você já é muito melhor do que essa pessoa, tá? Porque também melhor é relativo. Ninguém é melhor que ninguém. Mas o sentimento que eu tinha é que eu poderia fazer mais, sabe? Eu poderia fazer mais. Como que eu posso ajudar pessoas? Como que eu posso tocar pessoas, mudar vidas, sabe? Não que eu vá mudar vidas, mas que eu vá influenciar uma pessoa ou um grupo a elas mudarem de vida. Eu posso ser um canal para elas. É isso que eu quero dizer. É claro que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso colocar minha energia para que o mundo se eleve. Eu posso me elevar e colocar um pouco dessa energia de elevação no mundo para que ele se eleve junto comigo, sabe? E não só ficar ganhando dinheiro para depois o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar as coisas que eu quero, que, bom, vai suprir a minha necessidade por um tempo limitado e logo depois a dopamina vai cair, a saturação dessa experiência vai aumentar, logo aquele bem já não vai servir
pra muita coisa. Isso é um assunto que a gente pode conversar depois também. E eu percebi isso, que eu estava entrando no mesmo caminho. Então eu já tinha uma bagagem também, sabe? Eu já tinha uma eu já tinha um conteúdo interno que eu poderia usar para processar essa experiência. E esse nicho foi a mesma coisa, eu acabei com ele, eu percebi que eu já não ia conseguir manter ele. Se fosse só pelo dinheiro não ia rolar, que foi o que aconteceu. E é isso. Hã, Depois disso eu fiquei bem zoado, bem perdido mesmo, tentando entender, tentando me encontrar um sentido em toda essa bagunça, em como eu poderia criar para o mundo, realmente criar, sabe? E não só consumir. Eu não quero ser uma pessoa que só ganha dinheiro e consome, sabe? Porque, enfim, eu fui chegando nessa conclusão. Mas nessa época eu me perdi bastante também, nos meus pensamentos, na minha própria mente. E depois de um tempo, mesmo nessa confusão toda, o dinheiro ainda chama a gente. Até porque a gente tem que se manter vivo. Então eu pensei, eu não vou poder ficar assim por muito tempo. Mesmo fudido, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tatuo. Eu já tatuava, tinha parado, mas aí eu decidi abrir um estúdio de tatuagem. Eu abri um estúdio de tatuagem com um parceiro meu na época. Eu planejei tudo e tal, montei o estúdio bacana, ficou legal pra caramba. E por um tempo foi bom, me ajudou a ofuscar um pouco dos problemas internos que eu tinha. Talvez o estúdio, hoje em dia, eu analisando também, hoje em dia eu percebo que o estúdio ele foi meio que uma válvula de escape. Foi meio que juntando o útil ao agradável. Eu ia ganhar um dinheiro, uma grana, eu ia fazer uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de arte, eu amo arte, eu amo me expressar através da arte no geral, e eu ia fazer uma grana. E eu ia ficar distraído. Eu acho que esse foi a parte inconsciente de mim que deu o pontapé para que eu abrisse esse estúdio. E porque eu abri mesmo, abri no louco mesmo, vou abrir um estúdio, vou alugar uma sala, vou comprar as paradas tudo e vou meter um estúdiozão lá e é isso, vamos tatuar geral. Foi o que eu fiz. E por um tempo isso serviu, me ajudou a me distrair, porque nesse tempo eu não resolvi o que eu tinha para resolver dentro de mim. E foi bom por um tempo. E depois a minha consciência começou a me cobrar de novo. E aí eu comecei a ficar bem desregulado. Eu acabei tretando com esse brother meu. Não é que eu acabei tretando, né? A gente tava em desarmonia. A gente estava dissonantes. A nossa energia ela estava gerando atrito. Não vou falar que a gente tretou, porque tretar, o que significa tretar, não é verdade? A gente fala, eu tretei, eles tretaram, mas o que é tretar? Foi isso que aconteceu. Se a gente olhar numa visão energética, já que tudo é energia, foi o que aconteceu. A nossa energia estava dissonante. Estávamos caminhando para lados opostos energeticamente. Estávamos vibrando diferente. No momento que a gente decidiu abrir o estúdio, a gente estava coerente. E a partir de um certo momento, a gente se tornou incoerente. E acabou que ele saiu do estúdio e eu fiquei com o estúdio sozinho. E foi muito bom também por um tempo. E depois eu percebi que eu precisava retornar para o meu centro. Bom, e resumindo é isso. Eu já tive outras ideias também. Eu já tive loja de roupa. Bom, foi muito breve. Eu vendia sapato, cueca e algumas outras coisas. Bonés também vendia. Eu já tive loja de artesanato. Eu fazia colares de artesanato, fazia decorações também com resina, tinta, ou seja, eu pintava, fazia toda a arte e tal. E também eu já cheguei até a vender brigadeiro na rua, cara. Foi muito bom pra mim.
Meu Deus, aí por isso que eu falo, cara, o dinheiro, ele é um detalhe, velho. Essa experiência de vender brigadeiro na rua, ela me ajudou pra um absurdo. Porque foi eu, durante a minha vida infantil, infanto-juvenil, a minha adolescência, até o final ali, eu era uma pessoa muito tímida. Ah, eu não sabia me expressar com as pessoas, eu nem fazia questão, pra falar a verdade. E quando precisava, eu não conseguia, justamente pela falta de prática. E eu tinha muita ansiedade também, eu tinha ansiedade social. Literalmente ansiedade social, aquela ansiedade de que você vai levantar pra dar sinal no ônibus, pra descer, você já começa a pensar, pô, mano, o que que fulano vai pensar? Como é que eu vou puxar a corda, tá ligado? Como é que eu vou descer? E se eu tropeçar nessa escada? E por aí vai, eu era desse nível. E a tremedeira, da tremedeira, ficar com hiperventilação e por aí vai. E essa época aí que eu vendia brigadeiro na rua, que nem durou muito também, mas essa época foi muito legal porque eu ia para um ponto mais boêmio, um ponto mais onde o pessoal se reunia para beber, para comer, conversar e tal, na região central lá da cidade. E aí, meu irmão, eu chegava abordando todo mundo mesmo. Chegava naquela mesa assim, ó, aquelas mesas com 10 pessoas, 10 amigos conversando, trocando aquela ideia pesada. Eu já chegava, boa noite, rapaziada, vocês estão bom? Pá, não sei o que, já trocava ideia, já engajava com a galera, vendia meus brigadeiros e ia embora, tá ligado? Trocava ideia mesmo com as pessoas tal, e isso me ajudou muito a desenvolver minha habilidades sociais. Eu não ganhei muito dinheiro nessa época, mas eu ganhei muito mais do que dinheiro, tá ligado? Se não fosse isso, provavelmente eu nem estaria aqui falando com a câmera agora e tal. Ou talvez estaria também, não sei. De qualquer forma, eu tinha que estar aqui. Então, se não fosse assim, seria de outra forma. Mas enfim. E, e é isso. Eu já tentei muitas coisas na minha vida. E, e hoje eu percebo que todas as coisas que eu tentei, sejam os projetos pessoais, sejam os trabalhos de CLT, foi seguindo o que uma sociedade me ensinou. O que uma sociedade perdida me ensinou, sabe? Porque quando a gente cria consciência, quando a gente busca, sofre um ataque de drone aqui. Quando a gente busca investigar a própria consciência e não só investigar, mas tentar entender ela e buscar conteúdos externos de pessoas que dedicaram a vida nisso para entender esse aspecto da vida. Quando a gente faz isso, a gente entende que na maioria das vezes somos criados por pessoas que também estão perdidas, sabe? Quando você é criança, você olha para aquela pessoa, não vou citar nada em específico, nenhum parente específico, mas você olha para aquela pessoa que é responsável por você e você realmente enxerga uma autoridade. Você pensa, nossa, essa pessoa, ela domina o mundo. Essa pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe. Eu não sei o que eu tô fazendo, entende? Então, por muito tempo eu segui isso. Eu segui o que essa pessoa me ensinou, que também ela estava seguindo o que foi ensinada. E quem ensinou para ela também recebeu esse ensinamento de outra que também estava perdida. E aí é um ciclo de pessoas cegas guiando pessoas cegas. Então, foi o que eu entendi. Por mais que eu tenha tido experiências que obviamente foram muito boas também, claro que nenhuma dessas experiências foram 100% perdidas. Na verdade, eu aprendi muito. E muito, muito. Na verdade, foi 100% proveitoso. Só que eu tava no lugar errado. Eu tava com o propósito errado, sabe? Talvez eu estava com o propósito errado. O meu propósito era o errado, mas talvez o propósito de Deus era o certo pra mim. Ele precisava que eu passasse por essas coisas pra que eu entendesse o que eu entendo hoje, sabe? E é por isso que eu criei esse canal, porque
Durante todos esses anos eu consumi conteúdo e eu aprendi muita coisa. Eu consumi livros, vídeos, palestras, documentários. Eu amo ver um documentário de 3 horas e eu aprendi muita coisa. E eu aplico tudo que eu aprendi. Obviamente não tudo, mas grande parte. Tudo que eu entendi eu aplico. E o que eu não entendi eu volto para entender. E uma hora eu vou entender, aí eu vou aplicar. E eu percebi que eu não posso ser só um consumidor de conteúdo, eu preciso criar conteúdo, eu preciso repassar isso, sabe? Eu preciso ser um canal também. E isso me preenche de certa forma. Saber que eu tenho a capacidade de ensinar algo, mesmo que com a minha experiência, sabe? Mesmo que eu esteja passando uma mensagem, mas você entenda outra coisa, tá bom, velho. É isso que importa. Se você entender alguma coisa através de mim, isso já me preenche, sabe? Isso já me motiva a continuar. Porque, nossa, a gente vive num período tão complicado, né? Tantas guerras, tantos problemas, tanta tecnologia para distrair a gente, tanta tecnologia que desune a gente. E eu acho que tá faltando pessoas boas para levantar a humanidade, a sociedade. E se cada um fizer mesmo que um pouquinho, no final dá um troção gigante, sabe? É o efeito borboleta, o que uma mini ação que eu fizer aqui, ela pode reverberar longe. Então, se eu conseguir atingir o máximo de pessoas possível, serão várias borboletas batendo as asas. Aí sim a gente vai criar um furacão, um furacão do bem, tá ligado? E é isso, é sobre isso esse vídeo. É sobre entender o que tem dentro da gente, a gente ser realista sobre o que tem dentro, ter uma aceitação e ter uma integração que te obriga a agir, né? Porque não basta só você entender também e aceitar. Porque entender e aceitar é conformismo, não é isso que a gente quer. Então é sobre isso. Ai, rapaziada, é sobre isso aí, tá? Eu ia falar mais um pouco, só que eu fui olhar se estava gravando ainda e eu vi que tá batendo 40 minutos de vídeo. Eu vou parar por aqui, não porque eu não tenho mais nada pra falar, e na verdade eu tenho muita coisa pra falar, mas isso aqui não precisa ser um documentário agora, não é verdade? E é como eu falei, é um processo. Eu estou seguindo um processo, assim como você está seguindo um processo. Eu estou documentando o processo. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto para fazer esse canal. Eu não estou pronto para gravar. Mas e eu nunca vou estar pronto. Eu não quero estar pronto, na verdade. Se eu estiver pronto, significa que eu morri. Não tem mais nada para eu fazer. Se eu estou pronto, não tem mais nada para eu fazer, saca? Mas o que eu quero dizer é que esse canal ele é um processo, tá? Eu tô aprendendo, eu tô trazendo o meu processo vivo, igual eu mostrei para vocês, eu tô vivendo isso aqui e eu quero trazer esse processo, tá? Eu quero aprender com vocês e vai ser um prazer para mim se vocês puderem aprender comigo também. E é isso, eu tô aqui num pico muito legal e tá fechando, bicho, tá ficando muito mais bonito porque a cidade tá sumindo. Tá ligado? Vou mostrar aqui um pouco. Ai, muito lindo, né? Olha, ali já tá fechando pra caramba. Mas eu acho que é neblina. Porque ele tá azulzinho. E é isso. É isso, rapaziada. Eu gosto muito de natureza. Eu vou. Eu quero me esforçar para trazer mais conteúdos assim ao ar livre. Porque eu me sinto mais conectado com Deus, com o Criador, com a natureza e comigo mesmo.
eu me sinto mais em harmonia e eu gosto dessa vibe. Talvez não seja sempre que isso vai acontecer, na verdade não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas eu quero me esforçar pra isso. Ai, porque isso aqui é vida, tá? Isso aqui é vida.